tocar com você, torcedor e torcedora do esporte, é isso mesmo, do Leão da Ilha, sobre um novo técnico do Leão, que é o Mariano Sosso, o argentino de 42 anos, né? Que vai ter aí a responsabilidade de tocar o projeto para que o Leão volte para a primeira divisão, algo que era muito esperado pelos torcedores, mas que não aconteceu. Ao final da temporada da Série B, né? Dentre outras coisas, por inúmeros erros da gestão do clube e também erros da gestão do banco de reservas da equipe do Leão da Ilha, né? Então teve muito erro aí. Na minha opinião, gente, um dos grandes erros cometido pelo esporte foi justamente na escolha do técnico, né? Na escolha daquele que seria o comandante da equipe, né? Na sua tentativa de voltar para a Série A. O técnico escolhido, no caso, foi o Anderson Moreira, né? Que é aquele tipo de técnico que na hora que você mais precisa dele, ele vai te deixar na mão. Historicamente tem sido muito assim a trajetória do Anderson Moreira. E aí não é em virtude dele ser uma pessoa do mal, não sei o que, eu nunca trato de pessoa. É que o profissional Anderson Moreira é um profissional com limites, né? Para sermos bastante gentis, né? É um profissional com limites, né? No seu conhecimento. E aí a maneira como ele configura a sua equipe para jogar, né? Tem uma tendência a ficar desgastada. Faz com que os adversários encontrem facilmente ali uma maneira de colocar desafios para a sua equipe dentro de campo, e quando isso acontece, a sua equipe não sabe o que fazer. Tampouco o Anderson consegue gerar soluções. Ele se perde juntamente com a equipe, né, e praticamente a equipe dele não vai a lugar nenhum. Foi precisamente o que aconteceu com o Sport na temporada de 2023. O nome do Mariano Sosso, nesse sentido, ele pode ser bastante interessante, porque ele muda muito, mas muito mesmo, a perspectiva, gente. O que eu olho na frente, né? O que eu olho na frente? Então, veja, a maneira como eu olho, né, para a realidade. O que eu encontro na realidade, né? Eu encontro na realidade, por exemplo, a Série B, os desafios da Série B, os adversários da Série B, tá? Como é que eu vou lidar com eles, né? Então, veja, essa perspectiva ela muda. Por quê? Porque eu olho para esses adversários da Série B e para os problemas que eles vão colocar para a minha equipe, né? Eu olho de uma maneira, né? De uma maneira tal. E a partir da forma como eu olho para os meus adversários e para os problemas que eles vão colocar para a minha equipe na Série B, eu preparo a minha equipe, eu configuro a minha equipe para lidar com esses adversários e com os problemas que eles vão colocar, os desafios que eles vão colocar para a minha equipe durante as partidas na Série B, né? Então, a maneira como alguém como Anderson olha para esses adversários já é, a meu ver, uma maneira bastante equivocada se nós pensarmos o Anderson como técnico de uma equipe que e sempre vai ser uma das favoritas para voltar à Série A. Porque o Anderson tem uma tendência a olhar para esses adversários vendo-os muito mais poderosos do que de fato eles são. E como ele vê, né, ele acha que esses adversários são muito mais poderosos do que de fato são, ele vai configurar sua equipe para um tipo de jogo, né, para reagir aos desafios desses poderosos adversários, que esses poderosos adversários vão colocar à sua frente. Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando do tamanho do técnico a partir, né, daquilo que ele vê na sua perspectiva. Então, na verdade, a maneira como o técnico concebe os adversários e os problemas que eles colocam, que eles trazem para a minha equipe, né? Uma maneira bastante complicada, considerando-os muito fortes, muito poderosos, né? Isso vai ditar muito o comportamento do técnico Anderson Moreira e a preparação da equipe dele para lidar com esses adversários. Como ele acha que esses times são muito poderosos, então a tendência é achar que esses times são muito até mais poderosos do que o próprio time dele. E aí a percepção do jogo que surge, que brota dessa percepção do Anderson Moreira é de que o time dele tem que se preocupar demais em não sofrer diante desses adversários. Então o time passa a ter uma ideia de jogo defensiva. Então o Sport está muito preocupado em se defender. A ideia é ir para campo para defender resultado e construir resultado. Sim, por que não? Tem que construir. Mas sempre no uso do erro,
que o adversário cometer dentro de campo. Então a equipe ela é formada para jogar na especulação, especulando, esperando que o adversário entregue algum erro ali para que eu construa o jogo. Então veja, a ideia é voltar, formar a equipe para se voltar ao contragolpe especificamente. A ideia é, para que esse contragolpe funcione, que a equipe seja também veloz na medida do possível, de tal sorte que eu vou preferir sempre e vou dar muito prestígio para aquele jogador de velocidade, né? E também para aquele jogador experiente, né? Porque esse jogador experiente também é aquele que vai, por ter muita experiência, ele, em teoria, vai ter muito menos medo de lidar com o adversário. Ele vai achar soluções ali dentro de campo que o técnico fora ali do campo não conseguiu achar. Deveria ser obrigação do técnico, como ele não tem competência para isso, ele vai esperar que esses caras diferenciados com experiência consigam achar essas soluções. Então ele vai preferir jogadores, na medida do possível, velozes, porque o jogo é do contragolpe, ou ele vai preferir jogadores experientes ali, os dois, evidentemente, para que esses caras entreguem soluções que ele não consegue encontrar ali como o pensador da equipe no banco de reservas. Este é o Anderson Moreira. Portanto, ele não é o técnico apropriado para o Sport. Em uma palavra, por quê? Porque o Sport não é um time pequeno. É isso. Do que eu estou falando? Eu estou falando que num cenário de Série B, o Sport, que nessa temporada teve ali o quarto maior, né, elenco em termos de valores, né, me parece que o terceiro maior orçamento da Série B, não pode jogar contra a maioria dos seus adversários de forma pequena, com uma ideia pautada ali no jogo defensivo, né, do contragolpe e assim por diante. Mas Josa, veja só, o Sport jogou com o maior percentual de posse de bola contra inúmeros adversários quando atuou nos seus domínios contra esses times. Ok, só que essa posse de bola não é uma posse necessariamente configurada por ideia. É uma posse configurada por circunstâncias. É muito diferente. A diferença é extremamente profunda. Entendam. Quando um técnico valoriza a ideia de posse de bola, quando ele concebe o jogo como um jogo, né, em que ter a posse de bola é uma ferramenta importante para eu construir o resultado, né, eu vou treinar a minha equipe para esse tipo de jogo. Então, quando a minha equipe for a campo treinada por esse tipo de jogo, né, porque eu valorizo essa ideia, ela vai saber perfeitamente lidar muito mais com um bloqueio defensivo, porque a minha equipe foi montada, foi preparada, foi treinada para esse tipo de coisa. Ela foi preparada para ter a posse de bola e lidar com todos os problemas que o adversário colocar para a minha equipe, né, para tirar a posse de bola, para impedir com que ela faça gols e assim por diante. Né? Então, quando esse time é treinado para ter a posse de bola, é porque o técnico tem a ideia de que a posse de bola é algo importante e ele vai treinar a equipe para isso. Quando ele não acha que isso é importante, ele não treina a equipe para isso. Ele treina a equipe para praticar dentro de campo aquele tipo de futebol que ele gosta. Né? É este o ponto. Você não vai ter o Anderson Moreira preparando um esporte para ter posse de bola. Ele nunca vai fazer isso. Só que as circunstâncias do jogo, enfrentar um adversário menor na ilha, ou às vezes fora dele, a circunstância de o adversário ter um ou dois jogadores a menos dentro de campo, a circunstância de o adversário fazer um gol e ficar todo atrás ali o tempo inteiro chamando o esporte. Todas essas circunstâncias e outras, né? A circunstância de ter um elenco melhor do que a maioria dos outros times. Todas essas circunstâncias fazem com que o Sport tenha uma maior posse de bola em relação à maioria dos seus adversários da Série B, mas essa posse de bola vai ser por circunstâncias. Do que redunda isso? Isto redunda no seguinte: a gente vai ver cansativamente, porque repetidamente, o Sport trabalhando com maior posse de bola, mas sem saber o que fazer com ela. Não sabe. E aí não consegue furar bloqueio defensivo, e aí não consegue. E muitas vezes, até em virtude disso, se desarma completamente para o contragolpe, deixando as coisas muito mais fáceis para os adversários. Esse tipo de técnico é uma escolha ruim para um dos maiores times da Série B, quiçá o maior time da Série B, até porque o Sport é um dos maiores clubes do futebol brasileiro, incluindo Série A e Série B. É um dos maiores, né? Série B, inclusive, não é lugar para esporte. Então, contratar um técnico para fazer o esporte jogar de forma defensiva na Série B é um erro colossal pelo fato de que o esporte vai ter um orçamento maior, vai ter melhores jogadores, vai ter uma situação muito melhor e vai ter uma torcida que vai empoderar as ações da equipe, notadamente quando a equipe jogar, principalmente na ilha. Ok. Por que é importante o Sosso? Agora vamos falar do técnico Mariano Sosso. Porque é um técnico jovem de 42 anos que gosta de ter a posse de bola. É um técnico de uma linha biocista. É um técnico que está sempre testando, fazendo testes com jogadores. Ele gosta de construir, de encontrar no jogador aquilo que o jogador tem de melhor.
É um técnico que não desiste dos seus atletas. É um técnico que prepara a sua equipe para ter posse de bola. Na Série B, diante de adversários mais frágeis, o Sport tem que jogar desta maneira, com coragem, praticando a posse, porque o seu elenco, em teoria, é muito melhor do que o elenco de boa parte dos outros times da Série B. Então o Sousa ele chega para colocar as coisas no seu devido lugar. O Sport é melhor que os outros, então tem que jogar de forma muito mais corajosa que os outros. O Sport não pode jogar com o medo entranhando a alma, o medo dentro da alma, entranhando mesmo, né? De certa forma até embananando a alma, né? O Sport não pode ser um time com uma postura, né? Assim, como se fosse um time, né, de um técnico banana, um técnico que as suas ideias bananas, né, faz com que o time tenha uma postura banana, né, de banana também dentro de campo. Não, o Sport tem que ter uma postura de protagonismo, de coragem, querendo vencer os adversários, olhando para os seus adversários e entendendo o seguinte: não importa se ele é forte ou não, eu tenho condição de ganhar dele e eu vou ganhar dele, porque o meu time é melhor. É esta pegada do técnico Mariano Sousa. Ele passou ali por alguns clubes, teve sucessos em alguns, em outros nem tanto, porque ainda é muito jovem como técnico, mas ele também foi para clubes muito complicados, como por exemplo o São Lourenço de Almagro, que é um clube que nenhum técnico consegue trabalhar. Eu sei que tem aí torcedor do esporte, né, torcendo o nariz, não vai dar certo, não sei o quê, essa visão tanto quanto derrotista, né, como se técnicos brasileiros hoje estivessem aí, fossem maravilhosos hoje para chegar no esporte. Se o técnico brasileiro não está dando certo, né, então por que a gente acha que só o estrangeiro que pode não dar certo no esporte? É claro que pode dar certo. Agora, o fato é, muitas vezes o técnico estrangeiro não dá certo, muitas vezes o jogador estrangeiro não dá certo, porque a gente vai lá e pega o pior jogador estrangeiro possível, porque a gente vai lá e pega o pior técnico estrangeiro possível. E aí é claro que não vai dar certo, porque lá nos outros países da América do Sul tem técnicos muito bons, mas tem técnicos muito ruins. Lá nos demais países da América do Sul tem jogadores muito bons e também tem jogadores muito ruins. Eu tenho que fazer um trabalho para encontrar os melhores e não ser refém de empresários que falam para mim qual é o melhor, porque aí não funciona. Né? Então, na verdade, o Sport acerta com o Sousa, porque o Sousa é um técnico que, de fato, ele é diferenciado. É um técnico que gosta muito de fazer sua equipe jogar um futebol plástico, bonito, com o domínio da posse de bola, e não é uma posse por circunstância, é uma posse por ideia. Por isso ele treina muito isso. Agora, não é uma posse de bola sem sentido. Não é o toque pelo toque, não é a posse pela posse. É uma posse de bola que busca o tempo inteiro furar o bloqueio defensivo dos seus adversários. Os jogadores são treinados para buscar dentro de campo soluções para furar o bloqueio defensivo dos seus adversários. Então é um tipo de jogo muito diferente daquele que o Sport vem praticando atualmente. É um tipo de jogo que o Anderson Moreira não sonha, nem de longe nem de perto, em construir na equipe do Sport. Ele não conseguiria, porque primeiro que não é dele, segundo que se um dia for a dele, talvez ele não tenha competência para isso, porque você montar uma equipe para ter a posse de bola, para ter o protagonismo dentro de campo, não é uma coisa simples. Você tem que ter muito de futebol para fazer isso, e é por isso que muitos técnicos brasileiros fogem correndo dessa proposta, porque sabem da dificuldade, né, de construir uma equipe ofensiva que paute um jogo ofensivo protagonista e que isto dê certo, né? Quando um ou outro tenta, às vezes falha, inclusive, na questão do sistema defensivo. O Mariano Sousa é o tipo de técnico que pensa ataque e defesa, né, como duas coisas integradas do mesmo processo. Então, atacar para ele é se defender ao mesmo tempo. Se defender também é atacar, de tal sorte que o centroavante lá na frente vai ter que praticar algumas ações defensivas vitais para o próprio sistema defensivo da equipe. Os jogadores lá do campo de defesa também terão de construir, de certa forma, né, ainda que de forma muito rudimentar, com o processo construtivo do jogo. Né, porque o técnico ofensivo de uma linha bielcista é o cara que pensa ataque e defesa como duas partes de um mesmo todo, né? E valoriza as duas coisas. Então, na verdade, o grande técnico bielcista não é aquele, por exemplo, né, em que sua equipe só ataca o tempo inteiro, faz muito gol e tal. O técnico bielcista, de verdade, é aquele que entende que também a defesa é importante, né? E os espaços, eles têm que ser atacados o tempo inteiro, mas não somente os espaços ofensivos, os espaços defensivos também têm que ser atacados. O técnico bielcista é aquele que entende que o jogador precisa o tempo inteiro fazer esse ataque aos espaços, não gerar ali o espaço para o seu adversário, não ceder o espaço para o seu adversário, porque quando isso acontece, acaba brotando dentro de campo um dos grandes problemas que leva as equipes a levarem gols ou até derrotas nas suas partidas: o erro. E o erro
é muito que faz, né, com que os outros times ganhem partidas no futebol brasileiro. Então o Sousa é um cara que pensa em tudo isso. É um cara que chega no Sport sim com certa desconfiança, mas é o técnico ideal. A gente pode e deve falar assim. Pode dar tudo errado, gente. Eu não tô falando que vai dar certo, mas em teoria foi uma grande escolha da gestão do Sport. Ele estava detonando no campeonato peruano. Era o segundo colocado, né, tendo ali o quinto orçamento, o segundo colocado com o melhor ataque da competição e a segunda melhor defesa, né? Então é um técnico que sabe pensar processos, é um técnico que sabe lidar com dificuldades, é um técnico que, quando a sua equipe está com um problema, ele estuda as soluções, ele não foge, ele não se entrega ao problema, ele não abaixa a cabeça como muitos técnicos fazem por aqui. Pode dar errado, mas a ideia está correta. Pode não funcionar, mas a busca por esse técnico mostra que os dirigentes do esporte podem ter perfeitamente atirado para todos os lados e acertado aí numa boa escolha, né? Mas também podem ter sido muito bem orientados, porque foram atrás de um treinador que pode perfeitamente fazer um belíssimo trabalho no Leão. E podem apostar que a partir de agora o Sport vai buscar o tempo inteiro fazer gols e vai ter muito mais ideia para construir esses gols. A gente vai assistir muito mais variações, sobretudo no meio de campo e no ataque. Vamos perceber isso. E ao mesmo tempo teremos um Sport com um jogo competitivo, mas também com um jogo de encher os olhos, porque a equipe vai também praticar um esporte muito mais prático dentro de campo, muito mais belo, muito mais interessante aos olhos, ao paladar de todos. Então, parabéns ao Leão da Ilha por essa boa escolha. Agora, ele vai chegar, vai precisar se adaptar, a adaptação é muito complicada, vai precisar do carinho, vai precisar que você deixe de lado a sua desconfiança, né? Até porque deixá-la de lado agora é também ajudar a construir a chegada do Sousa e a construir a sua adaptação. Né? Acho que a torcida tem, neste momento, a obrigação de ajudar nesse sentido aí. Porque a situação do esporte é muito complicada. O Leão não pode ficar mais uma temporada na Série B. Não pode. Primeiro resultado, segundo resultado, se não forem os melhores, vamos nos acalmar. Porque o Sousa consegue sim. Ele fica o tempo inteiro estudando os problemas, procurando soluções dentro do elenco, na base, onde ele pode encontrar. Até que ele consegue encontrar os ajustes como ele fez nesse time complicado do Melgar. Então, sorte ao Sousa no esporte, sorte ao Leão da Ilha aí na próxima temporada, na Copa do Nordeste e também na Série B do futebol brasileiro em especial. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. É isso.